Imagine essa cena. Uma casa em ruínas, sem telhado, sem janela, sem porta, no meio do nada. E imagine que tem uma passagem próxima ali. As pessoas vão passando e tem uma placa assim: aqui se vende. Aqui se vende. Bom, uma das características, não só na advocacia, mas no mundo, né, é a curiosidade. Então, certamente, alguns curiosos irão se aproximar, olhar ali dentro, ver o que tem, o que está sendo vendido, né? A gente está trazendo essa simbologia para comparar com o exercício da advocacia. Quando nós não cuidamos da nossa casa e nós não especificamos muito bem a que serviço nos prestamos, nós nos encontramos com uma expressão muito comum no mundo jurídico, que é a tal curva de rio. Não sei se todos aqui sabem, mas o rio, né, as águas do rio, elas vão seguindo ali o seu curso normal, e existem alguns pontos dos rios, algumas curvas, alguns cantos, onde as sujeiras, né, pode ser alguns galhos de árvore, ou algum lixo mesmo atirado pelas pessoas, né? Isso vai se acumulando ali naquele canto, naquela curva. Coisas que não servem para o rio, coisas desnecessárias, que não vão acrescentar nada, absolutamente nada na natureza do rio. Por isso, curva de rio, né? Curva do rio, né? Então, às vezes, quando começamos, ou às vezes até quando já estamos avançados um pouco na advocacia, encontramos essa tal curva de rio, né? Aqueles clientes que chegam no nosso escritório apenas com o interesse de extrair alguma curiosidade, alguma informação lá para o seu dia a dia, né? Ou às vezes com problemas pífios, que não necessitam diretamente ali de uma orientação jurídica, né? Agora, nessa estrada também vão existir pessoas que não são curiosas, que até se interessariam pelo que está à venda, se existisse ali, nessa casa, uma coerência, uma clareza. Tá? Então, quando alguém vai vender alguma coisa, ele precisa ser coerente, ele precisa ser claro. Então, muitos, quase que a totalidade daqueles que realmente teriam condições de comprar, de transacionar ali naquela casa, vão passar direto e vão encontrar uma outra casa que exista ali, que tenha a coerência e a clareza, né? Então, quando nós estamos definindo a nossa forma de advogar, a gente precisa ter uma casa, uma estrutura. E aqui eu não estou falando de estrutura física, propriamente dita. Hoje dá para advogar em home office. Hoje dá para advogar de forma digital, enfim. Isso é um outro detalhe, isso é um outro ponto que nós não vamos tratar nesse vídeo.
Aqui nós estamos falando da roupagem do serviço prestado. A clareza, a coerência no tipo de serviço que eu presto. Não só a clareza, a coerência no ramo do direito que eu atuo. Não só isso, mas a clareza e a coerência no tipo de prestação de serviço que eu tenho. Não é? Então a gente precisa, nós advogados, a gente precisa ter, talvez ali no primeiro momento, uma resposta para nós mesmos, na ponta da língua. Qual o modelo adotado pela sua advocacia? Qual o modelo adotado pela sua advocacia? Quais modelos existem? Quais modelos existem? Bom, a gente trabalha aqui no canal com a advocacia livre. A advocacia sem nenhum tipo de dependência ao Poder Judiciário. Mas não existe só esse tipo de advocacia. Então, por exemplo, ainda muitos profissionais da advocacia trabalham com aquela forma de embate, da chamada advocacia ganha e perde, do contencioso, do judicial. Grandes escritórios de advocacia, por exemplo, que trabalham dessa forma. Focada em litígios, em demandas, em lides, em processos judiciais. Agora, existe já há um bom tempo uma outra advocacia, a chamada advocacia inovadora, advocacia criativa. Ela não é focada em processo, em lide, em demanda. Ela é focada em transformação. Transformação de quem? Daquele que está passando lá na rua, do lado da casa. É focada na transformação do cliente, que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Então, antes de se posicionar no mercado como um especialista em direito trabalhista, em direito de família, em direito previdenciário, antes disso, hoje, o profissional da advocacia, ele tem que responder para si mesmo se no seu escritório, se a grande parte do seu escritório vai ser focada em processos judiciais ou não. Não pode, até mesmo porque as formas de gerenciamento dessas atividades são diferentes. Então, primeira coisa, qual tipo de negócio você adota ou adotará para a sua advocacia? Essa primeira pergunta, sim, tem que estar respondida. Você pode ter um pouco dos dois? Sim, mas isso também precisa estar definido. Não dá, é para não ter foco, tanto faz. O cliente que chegar aí hoje, está valendo. Pode ser processo judicial, ele pode estar precisando de um processo ou não. Não pode ser isso, porque o seu foco vai te colocar de forma diferente no mercado. Se o seu foco é na transformação, a consequência lógica disso é que você vai ter menos processos judiciais no seu escritório. Se o seu foco é o contencioso, óbvio que você vai ter mais processos no seu escritório. Se você não tem foco, pode ser que você, inclusive, coloque em risco o seu próprio empreendimento. Então, a clareza
e a coerência, elas vão formar essa sua casa, essa sua roupagem, essa estrutura. Você vai embalar esse produto, ou esse, eu gosto de chamar de produto, porque na advocacia, né, nós vendemos a nossa prestação de serviço, por isso que eu chamo de produto, mas pode entender como prestação de serviço. Você vai embalar esse produto, esse serviço. Então, os prospectos, os clientes, eles vão observar essa embalagem, eles vão entender o que eles estão comprando. Coerência é isso. É o seu cliente, antes mesmo de te contratar, ele entender o que ele está comprando. Nós precisamos ser íntegros. Então, se você tem uma forma de advocacia contenciosa, o seu cliente precisa entender isso. Porque se o seu cliente quer uma lead, um processo, ótimo. Mas se ele não quiser, ele não pode ser enganado. Precisa ter coerência, clareza.